Amém, amados, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor aí, diga glória a Deus. Tem alguém triste, diga amém. Eu senti lá no fundo, um amém. Mas fique tranquila, amado. Nós vamos orar. E vai mudar a história. No nome de Jesus. Quem crê numa virada na sua vida aí, diga amém. Amém. Também creio. Quero primeiro agradecer a Deus pelo fato de nós estarmos aqui mais uma noite para glorificar o nome do Senhor. Ver esse testemunho aqui. Vocês falaram tanto em testemunho, está vendo aqui, ó? 1 hora de testemunho, né? Vim todo equipado, um calor tremendo, mas como é gratificante, né? A gente saber que a família está aumentando e estou muito feliz pela vida do Mateus, que, como o pastor Denilson falou, como é que você falou? Até esqueci. Do Mateus aqui, é uma responsabilidade, né? Mas o Senhor vai ensinando, né, o dia a dia, vai ensinando como conduzir, como criar, como educar. A gente sabe que nós passamos por momentos tão difíceis, mas o Senhor vai à frente, vai cuidando, vai guardando esse neném que está lá, que eu disse que é uma menina. Mas pelo desenho que eu vi da cabeça, eu acho que é um menino. E quando eu vi, lembrei logo de Carlinhos. Falei, meu Deus do céu. Mas menina ou menino, que venha com muita saúde, trazendo muita alegria e principalmente sendo botafoguense, né? Já não enche mais um Fusca, né? Mas é isso. Mas antes, enquanto eu estou ajeitando aqui, eu queria pedir à pastora Zélia. Amanhã nós temos a nossa reunião, a hora 9, né? E nós temos ali os pedidos de oração. E eu queria, nesse momento, que você que pode estar aqui amanhã para orar. Irmão, já tem gente querendo testemunhar do que o Senhor fez lá no primeiro encontro que nós tivemos, né? Então, esses pedidos de oração aqui é só para quem vai vir e vai trazer amanhã, às 3h. Você não pode, quando você puder, você traz. Nós vamos estar orando por você, mas isso aqui é só uma marcação nossa, e nós estamos colocando ali os pedidos de oração, orando intensamente por eles. Tem um grupo aí orando a semana toda, jejuando, para que o Senhor faça coisas extraordinárias, e já está fazendo. Também está incomodando o inferno, porque quando eu vejo as coisas ficarem meio alvoroçada, sabe, algumas coisas, sabe, agitadas por conta disso que nós estamos fazendo, eu fico feliz, né? Não seria bom, mas a gente vê que tem uma parte positiva nisso, que a gente está incomodando, Aldaísa, a gente está incomodando, a gente está mexendo na ferida, e quando a gente mexe na ferida, aí tem tem uma dorzinha, né? Tem um probleminha daqui, dali, mas é assim que o Senhor vai fazendo no nome de Jesus. Quem pode estar aqui, levanta a sua mão, você vai pegar um desse daqui. Pastor Gilvan. Venha e traga um convidado, traga alguém que está precisando, sabe, ser sacudido pelo poder da palavra. A pastora vai estar trazendo uma mensagem amanhã.
É 1h e 15, a gente termina e tenho certeza que você vai ser abençoado grandemente. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo momentos realmente que não está sendo fácil. Estive falando aqui na quinta-feira, na nossa campanha, nós também temos que falar que nós estamos com uma campanha aqui na quinta-feira, vai estar o pastor, pastor Ismaí, tem uma palavra poderosa, quinta-feira ele vai estar aqui. Eu gostaria que a igreja estivesse em peso aqui, em nome de Jesus, né? Vamos receber um convidado aqui, eu tenho certeza que ele tem uma palavra para a nossa vida, falando em, qual é a nossa campanha? Perseverança. Perseverança e conquista, está aqui, né? Qualidade de quem não desiste nunca, né? E eu queria só abordar rapidamente, sabe, alguma coisa que eu falei na quinta-feira, e eu sei que às vezes a gente, para perseverar no cenário que nós estamos vivendo, não é muito fácil, realmente muito difícil. E eu preparei aqui uma mensagem, e daqui a pouco o Senhor começou a falar alguma coisa, assim, à tardinha, né? Eu estava vendo lá o meu time sofrer, e eu voltei para, sabe, colocar algumas coisas ali, porque realmente nós precisamos perseverar, porque, irmãos, está ruim, realmente está ruim, e às vezes, esse ruim ainda pode ficar pior, Tem uma expressão que minha mãe usava, em cima de pau, paulada. Tem coisas que às vezes mexe com o nosso ânimo, mexe com a nossa força. A coisa está tão feia, pastor Romo, que hoje nós estamos correndo o risco de ser atropelado por um avião. É ou não é? Você viu o avião descendo lá em São Paulo? Irmão, o negócio está esquisito. Eu já fico lá de casa, do quintal, olhando quando sobe um avião, eu falo assim, vai para lá. Porque ele dobrou para cá, irmão, já sai correndo, né? Ontem nós ficamos aí assustados com esse problema que teve lá na Ribeira, que deixa todo mundo em sobressaltos, né? E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia relata, tem uma história na Bíblia, sobre o revés na vida de uma criança chamada Mefibosete. Quem já ouviu essa história? Olha a situação desta criança. Mefibosete era filho de Jonatas, amigo íntimo, mas muito íntimo de Davi. Jonatas, filho de Saul. E o que acontece, para a gente resumir bem a história, para não me alongar aqui? Saul é perseguido pelos filisteus, está tendo uma perseguição fortíssima pelos filisteus, a ponto de Jonatas e seus irmãos serem assassinados, serem mortos. E Saul, para não ser morto, o que ele faz? Ele se suicida. Ele pede o seu escudeiro para lhe enfiar a espada, ele não teve coragem para fazê-lo, ele pegou e se atirou na espada e morreu. Se suicidou, o desespero que ele estava pela perseguição que existia dos filisteus. E ele não estava querendo viver a humilhação de ser preso e ser morto de uma forma terrível, ele preferiu se suicidar.
E Jonatas tinha um filho que era cuidado por uma ama, ou por uma cuidadora, que desesperada naquele momento, naquela situação de perseguição, ela procurando fugir de ser morta também, proteger a criança, ela sai correndo e deixa a criança cair, e aquela criança cai e quebra os 2 pés, e se torna uma criança aleijada. Talvez se a gente tivesse o recurso, né, se lá tivesse os recursos que hoje tem, talvez desse um jeito, né, nos pezinhos daquela criança. Mas a Bíblia diz que ele ficou aleijado. E dali, para que ele ficasse escondido, ficasse num lugar de proteção, ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. Um lugar maravilhoso, que eu pergunto, quem quer passar um final de semana lá? Olha o revés na vida deste garoto. Um garoto que poderia ser o sucessor do seu avô, ser um rei, um príncipe, mas ele sofre um acidente, quebra as pernas, fica aleijado e ainda é levado para um lugar chamado Lodebar, que representa lugar do esquecimento. Significa lugar sem pasto, lugar, irmão, que não nasce nada, não se planta, não se colhe, lugar esquecido, lugar sem expectativa, lugar que a gente pode imaginar como uma pessoa pode ter perseverança no lugar daquele, com a deficiência física que ele tinha, num lugar ruim, num lugar sem estrutura, num lugar sem expectativa e aleijado ainda por cima. Olha a situação deste menino. Aí eu peço que você abra a sua Bíblia e a gente entra aqui mais um pouquinho na palavra, onde que eu quero chegar, e não vou me demorar, porque eu acredito e sinto no coração que nós precisamos orar hoje de uma forma que nós busquemos no Senhor, que Ele nos tire de algum Lodebar que venha a existir na nossa vida, no nome de Jesus. É uma palavra profética. Eu comecei com uma coisa bem negativa, falando de coisas, sabe, que é a realidade que a gente está vivendo. A gente não pode se enganar, a gente está vivendo uma realidade muito difícil, e se nós não buscarmos em Deus, se nós não nos fortalecermos no Senhor, irmão, fica muito difícil para encarar esse mundo aí fora, muito difícil, muito difícil. Os irmãos acharam 2 Samuel, capítulo de número 9, apenas um versículo, e a gente vai discorrendo nos outros, que diz assim, e eu quero que você receba essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. E disse Davi, capítulo 9, amém? Ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Vou repetir. E disse Davi, ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Davi, irmãos, num dado momento, ele tem um clique, um estalo, vem à sua mente a lembrança de uma aliança que ele fez com Jonatas,
quando ele fugia de Saul, porque Saul queria matá-lo, Saul tinha ciúmes. Então Jonatas entra num acordo com Davi, para que se houvesse alguma situação em que o seu pai Saul fizesse para tentar matá-lo, ele iria avisar. Mas Davi, tenha misericórdia da minha casa. Eu sei que Deus é contigo. Eu sei que você vai ser o rei. Mas tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia da minha casa. Nesse estalo, nesse clique que dá na cabeça de Davi, e que ele pergunta: tem alguém que eu não usei de benevolência na casa de Saul? Então chamaram um dos servos de Saul, que ainda era vivo, chamado Ziba, que informa a Davi que tinha sim um jovem que morava num determinado lugar, que estava lá, um jovem aleijado, chamado Mefibosete. E Davi pergunta, se interessa, aonde ele está morando? Ele mora em Lodebar. De imediato Davi manda trazê-lo até a sua presença. E eu já começo a ver aqui o agir de Deus na vida daquele jovem que teve um revés na sua vida, que poderia ter tudo, que poderia viver do bem, do bom e do melhor, mas que teve a vida totalmente transformada para um lado negativo. Então tem momento que é assim mesmo, tudo conspira errado. Você já viu aquela expressão do cara que cai de costa e quebra o nariz? O cara caiu de costa e o que quebrou foi o nariz. É um momento na vida que não dá nada certo. É um momento que você, sabe, tem 10 nomes no saquinho, 9,5 é o teu, não sai o teu. Sai o meio, mas não sai o teu. A coisa só conspira contra você. É a geladeira que queima. É as contas que vão chegando uma trepada em cima da outra. É aquela conta que você esqueceu, como eu esqueci, e tive que pagar dobrado. E você tem que fazer um esforço maior. Parece que as coisas estão conspirando contra você. E eu vejo tudo isso, irmão, como uma forma de querer mexer com o teu emocional, mexer com a tua estrutura emocional e espiritual. Eu fico imaginando como estava esse menino, o emocional dele, como estava. Tanto é que ele foi chamado, ele foi trazido diante de Davi. E ele chega diante de Davi, já preocupado, achando que ele iria, que o fim do fim tinha chegado para ele, porque ele já morava lá no fim, lá onde que, não posso nem dizer que era onde que o Judas perdeu a bota, um lugar terrível, aleijado, e daqui a pouco ele é trazido diante do rei, e existia o costume de que o rei matasse toda aquela família que estava dentro daquele reinado. Então ele já chega lá, já achando que ele também, a coisa ia ficar pior ainda, que aí vinha a morte.
Mas ele chega, Mefibosete, ele chega diante de Davi, e ele fala: Davi, meu rei, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim? Eu sou como um cão morto. Cão morto naquela época eram os cachorros, que hoje a gente fala a expressão bater em cachorro morto. A gente não usa essa expressão, bater em cachorro morto. Ele estava dizendo mais ou menos isso, mas só que ele usou a expressão de como se era o significado para os cachorros da época, que viviam na rua e que só sobravam para ele comida podre, carniça. Eram cachorros abandonados, largados, que hoje é bem diferente. Hoje é bem diferente, o cachorro é muito bem tratado. Naquela época, até na minha época também era de qualquer jeito, né? Hoje é um problema, hoje é até caso de polícia, né? Você atropelar um cachorro, como eu vi essa semana, o rapaz atropelou o cachorro e foi embora e não socorreu o animal. A dona estava próxima e o caso está na polícia. O caso foi parar na polícia. Mas naquela época tinha uns cachorros lá que, como ele usou essa expressão, eu sou como um cachorro morto. Eu estou no fundo do poço. Davi, o que você está querendo comigo? Meu rei, o que o Senhor está querendo comigo? Aí, irmãos, vem algo a partir do versículo 7 que eu acho tremendo, porque passa a ser uma mudança de vida. Há uma mudança na vida de Mefibosete. A expectativa dele era terrível, de coisas negativas. E a partir do versículo 7, Davi vai dizer para ele: Mefibosete, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. Por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão na minha casa. Ah, irmão, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, bem forte. Sabe por quê? Porque tem um momento, sabe, da virada na nossa vida. Sabe, tem um momento que a gente, crendo no Senhor, caminhando no Senhor, buscando no Senhor, crendo que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, é aquele que vai suprindo as nossas necessidades, é aquele que vai nos tirar de baixo, vai nos colocar em cima, sabe, vai chegar um momento que ele vai mudar a tua história, como mudou de Mefibosete. Da mesma forma, o mesmo Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Mefibosete, que vai trazer a memória a alguém, e eu quero profetizar isso para você. Não sei se nessa semana, não sei se nesse mês, não sei se nesse ano, mas alguém vai se lembrar do teu nome e vai abençoar a tua vida. As portas vão se abrir para a tua vida, no nome de Jesus. Irmãos, eu creio nisso. Eu estou crendo nisso, porque nesse momento de aflição que nós vivemos, desse corre-corre, dessa situação, desse aperto, desta pressão, eu continuo crendo num Deus vivo e poderoso, que está na nossa frente, guerreando as nossas batalhas. Quem crê assim, diga amém. Eu creio nisso, porque Romanos 11 diz que o nosso Deus nunca esqueceu do seu povo. Quem é povo de Deus aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu creio nisso. Isaías 49:15 vai dizer: porventura pode uma mulher esquecer dos filhos que cria, não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não esquecerei de ti.
Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. Continua crendo, continua confiando que o Senhor é contigo na tua caminhada. É momento realmente de situações difíceis, mas é momento também de ter uma expectativa que a qualquer momento o Senhor vai virar esse jogo, vai virar essa história, essa página vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. O cativeiro de Mefibosete mudou, irmãos. Mefibosete, ele passou a comer na mesa do rei. O rei fez questão, Davi fez questão de trazer Mefibosete para comer à sua mesa, ter intimidade com ele. E eu vejo aqui a postura também de Davi, que não se preocupou em trazer uma pessoa de fora, porque ele poderia correr um risco de uma traição. Ele não estava pensando nisso. O que ele pensava era na aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete, Jonatas. E eu pergunto para você, você costuma manter as tuas alianças? Você vai nas tuas alianças até o final? Porque isso tem muito a ver, sabe, com o agir de Deus na nossa vida. Hoje mesmo a pastora estava falando de manhã, nós fomos na feira e estava falando, ressaltando e felicitando a todos os irmãos que abrem a sua casa para que tenha uma célula naquele lugar, naquela casa. Porque, irmãos, tem pessoas que estão passando por lugares como Lodebar, passando situações como privações, como Mefibosete passava em Lodebar. E a tua casa que você abre pode ser, ou melhor, eu creio que é um caminho, uma entrada, uma porta para aquela pessoa ter esperança na sua vida, reconhecer Jesus como Salvador da sua vida e ter uma vida abençoada no nome de Jesus. Eu creio nisso. Salmo 113, tem como colocar aqui? Versículo 7 e 9, Salmo 113. Não tem, eu tenho aqui, rapidinho. Já foi? 7 e 9, coloca para mim por favor, 7. Vamos ler? Levanta o pobre do montouro, levanta o necessitado. Faz com que a mulher louvai ao Senhor. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Eu creio, irmãos, eu creio num Deus que está olhando a tua dificuldade, o teu problema, a tua situação, e Ele vai entrar com providência na tua vida. Basta você crer, confiar e continuar crendo que o Senhor vai entrar com providência na sua vida, no nome de Jesus. Eu falei aqui que essa é uma palavra profética, e talvez você tenha entrado aqui, você tenha chegado aqui, ou você está vivendo uma situação como a de Mefibosete. Talvez você esteja vivendo um Lodebar na tua vida, um Lodebar no teu casamento, um Lodebar no teu trabalho, um Lodebar nas tuas finanças, um Lodebar no teu relacionamento com teus filhos. Talvez você esteja em Lodebar porque você se afastou do Senhor. E o Senhor quer que esta palavra, que aqui é representada por Davi, o próprio Deus, Ele te chame à sua presença e faz você comer o pão na mesa com Ele, que é
restituir tudo aquilo que você perdeu ao longo do tempo. Deus está querendo fazer isso na tua vida. Deus está querendo fazer isso na tua casa. Deus está querendo fazer isso na tua família. E para isso você precisa confiar no Senhor. Mefibosete estava esquecido, estava lá largado, mas algo veio, a lembrança de Davi, como nós já falamos aqui, e é dessa forma que o Senhor vai fazer, porque às vezes a gente não sabe como a bênção vai chegar, de que forma o Senhor vai enviar a provisão, por onde que vai vir, de que forma vai vir. Irmãos, eu não consigo esquecer que no ano passado nós falamos sobre isso, e algumas pessoas testemunharam, eu mesmo testemunhei, que tinha coisa que eu já não lembrava mais, que eu já tinha me esquecido, mas naquela oração o Senhor trouxe à memória algumas coisas que o Senhor entrou com providência e nos deu vitória, e teve algumas pessoas aqui que estiveram trazendo o seu testemunho, testemunharam daquilo que o Senhor fez, da onde que eles nem esperavam. O Senhor quer fazer isso na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio nisso. O Senhor quer entrar com providência. Por onde? Como é que vai ser, pastor? Eu não sei. Não me pergunta porque eu não sei. Eu só sei que Ele vai fazer. Ele vai fazer, como o hino estava falando agora, quando a gente estava cantando aqui, no momento do louvor. No momento do louvor, se tem um mar na tua frente, o mar vai se abrir e você vai passar, em nome de Jesus. Ou então Ele vai fazer você passar por cima do mar. Eu não sei como é que vai fazer, eu não sei de que jeito Ele vai fazer, mas Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio assim, eu creio desse jeito, no nome de Jesus. Então, que você possa fazer um propósito com Deus, que você coloque as situações que você está vivendo, os problemas que você está vivendo, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te dar uma resposta. Se você quer uma resposta nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano, eu não sei, mas Ele vai te dar uma resposta. Então, quando o Senhor chega para Mefibosete, e ainda fala para o seu criado, né? Porque o nosso amigo aqui, Ziba, não era tão amigo assim. A gente vai ver mais para frente que ele não queria muito que Mefibosete aparecesse, mas ele falou. Ali ele foi usado, porque o Senhor, Ele usa até quem você não vai imaginar que possa ser usado para te abençoar. E eu creio assim, que o Senhor pode usar quem Ele quiser para abençoar a sua vida. Então, versículo 8, vai dizer: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão como morto? Isso Mefibosete falando. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Não só Mefibosete foi abençoado, como esse servo também, que depois ele mudou, virou de casaca. Mas Davi o abençoou Mefibosete e quem estava junto com ele. Isso quer dizer que a bênção que o Senhor tem para a sua vida é para você e vai respingar em toda a tua casa, em toda a tua família, no nome de Jesus.